O nosso planeta está em constante movimento, e não foi sempre da mesma maneira que é atualmente. Desde a sua origem, os continentes mudaram de conformação constantemente através da movimentação das placas tectônicas. Todos os continentes já foram unidos, formando um único continente chamado Pangeia. Esse continente se separou lentamente. As mudanças não pararam, e as massas de terra se movimentaram lentamente várias vezes até formarem os continentes da maneira que vemos nos dias atuais. Todas essas mudanças influenciam completamente nas formas de vida existentes no planeta, fazendo com que precisem se adaptar, migrar ou até mesmo que sejam extintas. Um grande exemplo de um desses eventos ocorreu no continente americano há cerca de 3 milhões de anos atrás, durante o Pleistoceno. O encontro inesperado entre a América do Sul e a América do Norte trouxe mudanças que afetam o planeta até os dias de hoje. Esse encontro gerou um evento que ficou conhecido pelos cientistas como o Grande Intercâmbio Biótico das Américas. A história desse evento começa há cerca de 65 milhões de anos atrás, quando a América do Sul se tornou um continente completamente isolado de todos os outros. A fauna do continente se desenvolveu de maneira única até o início do período quaternário, há cerca de 3 milhões de anos atrás. Até então, as duas Américas encontravam-se completamente separadas por uma pequena passagem marítima, contendo apenas algumas ilhas, onde nos dias de hoje é conhecido como a região do Caribe. Lentamente, o movimento das placas tectônicas fez com que os dois continentes se unissem através do surgimento do Istmo do Panamá, região onde atualmente é conhecida como América Central. Antes da colisão dos dois continentes, os mamíferos estavam no início de seu desenvolvimento, e suas formas ainda eram muito diferentes das que conhecemos nos dias de hoje. Devido a esses acontecimentos, os mamíferos sul-americanos acabaram se desenvolvendo de maneira singular. Até então, os únicos grupos de mamíferos do continente eram representados basicamente pelos ungulados, um grupo de mamíferos que reúne todos os animais que têm cascos e seus descendentes evolutivos, como por exemplo os extintos litopternas, pelos marsupiais, como os gambás, e os xenartras, um grupo que se originou na América do Sul durante seu período de isolamento dos outros continentes, e que é representado por preguiças, tatus e tamanduás. Além disso, o continente apresentava uma fauna de vertebrados terrestres composta por crocodilos, serpentes gigantes e um grupo peculiar de grandes árvores carnívoras conhecidas como aves do terror. Já a fauna norte-americana era composta por grandes mamíferos, principalmente famílias representantes da ordem carnívora, como lobos, felinos, ursos e mustelídeos, além de alguns grandes animais herbívoros como cavalos e mamutes. A aproximação dos dois continentes e eventual união fez com que ocorresse uma troca entre a fauna de ambos. O primeiro grupo a migrar entre essas duas massas de terra foi o grupo dos procionídeos, que pode ser representado por pequenos carnívoros como os guaxinins. Evidências sugerem que o grupo conseguiu chegar à América do Sul através de balsas de vegetação durante o Mioceno, bem antes de haver terra contígua entre os dois continentes. Em seguida, os registros sugerem a chegada do grupo dos roedores. Esse grupo chegou à América do Sul há cerca de 6 milhões de anos atrás, no final do Mioceno, ainda antes da junção dos dois continentes. Com o passar do tempo, o grupo se diversificou de sua própria maneira no continente, incluindo a evidência de um animal extinto considerado como o maior roedor que já existiu, o Telícomes gigantíssimos. Há cerca de 3 milhões de anos atrás, quando as duas Américas finalmente colidiram, ocorreu a migração de diversos outros grupos de vertebrados, especialmente mamíferos. Os grandes carnívoros norte-americanos, como lobos, raposas, tigres, dentes de sabre, ursos e alguns herbívoros, como cavalos, lhamas e mastodontes, atravessaram o Istmo do Panamá em direção à América do Sul. Mas o fluxo contrário também ocorreu. Xenartas, como preguiças gigantes, e os liptodontes atravessaram o istmo em direção oposta para tentar se estabelecerem ao norte. As grandes aves do terror também cruzaram essa ponte em direção ao norte. Outras formas de vida, como plantas, peixes de água doce e invertebrados terrestres, também foram influenciados por esses acontecimentos. Mas o grupo que sofreu o maior impacto foi o dos mamíferos. Após esse encontro, as relações tróficas entre esses animais acabaram sendo totalmente alteradas. A fauna sul-americana, que antes era composta por grandes animais herbívoros e carnívoros de pequeno a médio porte, como por exemplo o Tilocosmilus, um marsupial com características e nicho ecológico semelhante ao tigre dente de sabre, foi alterada pela chegada de novos grandes predadores. Esse choque acabou levando à extinção de diversos grupos de mamíferos sul-americanos,
e pesquisas sugerem uma grande influência da chegada de um novo predador no final desse período. A fauna norte-americana também foi influenciada por esse evento. Entretanto, os animais que chegaram a esse novo ambiente não se adaptaram tão bem às novas condições e acabaram sendo quase completamente extintos. A união desses dois continentes não influenciou somente na fauna terrestre dessas localidades, mas também gerou uma separação de animais marinhos como peixes, crustáceos e moluscos, que tiveram populações separadas pelo surgimento do istmo. Com isso, podemos ver que as frequentes alterações do nosso planeta podem gerar grandes consequências em relação aos seres que o habitam.